PH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. Existe uma elite corrupta, picareta no Brasil, que tenta acabar de toda forma com a direita. Por muitos anos conseguiram fazer a população em geral, que é conservadora, crer que o PSDB era de direita e criar aquela falsa dicotomia entre PT e PSDB, que no final das contas era tudo farinha do mesmo saco. Aí você, que era mais conservador, votava no PSDB para fazer frente ao PT e elegia políticos que cooperavam com a agenda de destruição da família, de aborto, eutanásia, casamento gay. E na verdade não existia uma direita no Brasil. Por décadas eles conseguiram PT versus PSDB. Dois grupos de esquerdistas fazendo a estratégia da tesoura e a população conservadora só se ferrando sem perceber. Mas eis que surge como uma figura viável eleitoralmente a nível nacional, Jair Bolsonaro. E com ele as redes sociais, com o avanço da tecnologia, todo mundo com seu smartphone, com Facebook, YouTube, foi surgindo uma nova direita no Brasil, chancelada pela filosofia, pelos valores de Olavo de Carvalho. E o que está acontecendo em 2018, no cenário pré-eleitoral? Essa elite que tenta nos empurrar goela abaixo uma falsa direita, está dando com os burros d'água. Primeiro, perderam João Dória. João Trabalhador, o self-made man, ele foi desmascarado, desconstruído na internet, viu sua popularidade minguar quando foi provado que ele não está administrando São Paulo, que ele era um prefeito que só viajava, deixava a cidade a Deus dará, que ele falava do Lula em alguns lugares como se fosse o demônio e em outros como se fosse um político viável, um político sério, com aquela questão da ração exposta. Morreu João Dória a nível nacional, pelo menos por enquanto, vai ter que ser candidato ao governo de São Paulo, tendo grandes chances de perder. Aí lançaram Luciano Huck. Quer coisa melhor? Cara vencedor na audiência há anos na Rede Globo, sábado à tarde, casado com a Angélica, imagem de bom moço, de pai de família. Aí a internet veio, as pessoas conseguiram juntar imagens e evidências que Huck é um corrupto, que na verdade estava sendo colocado no poder como um fantoche para dar uma segunda chance para os corruptos pegos na Lava Jato. Que Huck na verdade está envolvido até o pescoço com Eduardo Paes, Jorge Pisciani, Aécio Neves, Sérgio Cabral e toda a quadrilha do PMDB do Rio. Luciano Huck, aquele que é irmão de Fernando Groenstein Andrade, militante LGBT, militante da Marcha da Maconha, financiado por Jorge Soros, talvez amanhã renuncie à candidatura. E eu digo talvez porque em vários portais de notícias estão falando isso, mas pode ser que haja uma manobra ainda para salvar as pretensões eleitorais deste que é o candidato da Globo. A meu ver, até seria interessante uma candidatura a Luciano Huck, pelos mesmos motivos que o bandido do Lula falou. Seria interessante bater na Globo, seria interessante desnudar um candidato da Globo e mostrar para a população de bem que consome as novelas da Globo o quanto a Globo é nociva para o Brasil, o quanto a Globo faz mal para o nosso país. E o Luciano Huck seria uma ótima oportunidade para a gente mostrar que Jorge Soros, na verdade, manda no Brasil, tem uma grande força nas chapas eleitorais e que existem globalistas, metacapitalistas que se metem nas nossas questões internas, tentando acabar com a noção de família, de propriedade privada e de religiosidade do brasileiro. Porém, parece que tudo caminha mesmo para o segundo turno entre Lula, só que um Lula mais radical, mais raivoso, um Lula bolivariano mostrando as garras, e Jair Bolsonaro. Um Bolsonaro cada vez mais respeitável, conseguindo um grande apoio do mercado, com economistas de proa o auxiliando, e um Bolsonaro muito próximo da população, porque fala a língua do povo, porque mostra que o povo quer segurança pública, que o povo quer leis penais mais rígidas, que não adianta nada ter um crescimento econômico se as pessoas não podem sair na rua sem tremer de medo de ver sua esposa, de ver seu filho assassinado. Bolsonaro tem grande chance de ser eleito. E eu acredito que vão tentar de tudo para impedi-lo, nem que seja no tapetão, na fraude eleitoral, e que essas pesquisas, colocando o Lula com grande vantagem, e essa pesquisa que saiu agora, foi até capa da Isto É, uma capa comprada, falando que o Huck tinha 60% de aprovação, isso é uma tentativa desesperada de fazer a cabeça das pessoas para preparar um cenário de fraude eleitoral. Só que se não haver a fraude, se não
houver a fraude, melhor dizendo, né, gente? Se não houver a fraude, se tudo for nos conformes, se nós conseguirmos o voto impresso, Bolsonaro está eleito presidente da República para o desespero da esquerda. Até porque Lula, com toda essa indefinição jurídica sobre a sua candidatura, sobre a sua campanha, a gente não sabe se ele vai ou não vai, se ele será candidato ou será cassado, ou então talvez ele seja candidato mesmo sendo culpado perante o Tribunal de Segunda Instância no Paraná, da Justiça Federal do Paraná, graças a um tapetão no TSE. Essa insegurança sobre a candidatura dele vai levar o eleitorado mais ao centro, o eleitorado mais moderado, a se afastar totalmente de Lula. Eles estão desesperados com a chance de vitória do Bolsonaro. E nós temos que lutar pela candidatura Bolsonaro. Simples assim. E como vamos lutar pela candidatura Bolsonaro? Desfazendo as mentiras que contam do Bolsonaro nas redes sociais, apoiando candidatos a deputado federal que estejam no Patriota, partido do Bolsonaro, candidatos a deputado estadual que estejam no Patriota, até porque sem uma bancada forte de deputado federal, o Bolsonaro não governa, e sem uma bancada forte de deputados estaduais, o Bolsonaro ele vai ficar refém de pressões dos governadores. Se os governadores, por outro lado, forem pressionados pelos deputados estaduais pró-Bolsonaro, aí o jogo vai ser mais equilibrado. 2018 vai ser um ano decisivo para ver se nós recuperamos o Brasil, se nós temos um recomeço, um início de mudança na legislação, um início de mudança no comportamento dos homens públicos, um início de mudança na revalorização do Exército, da Defesa Nacional, ou então se nós vamos para o buraco de vez e viramos uma Venezuela, com Lula entrando no poder, vingativo, rancoroso, querendo punir a Polícia Federal, punir o Ministério Público e punir todos os grupos de oposição, colocando MST nas ruas, colocando invasores em escolas, ocupando tudo, colocando toda essa corja de vagabundos apaniguados, aparelhando o Estado, aparelhando a vida da sociedade civil. Eu sei que se o Bolsonaro for eleito, 2019 será um ano difícil, porque vão fazer o impossível para que ele não governe. Mas mesmo assim, é a nossa única chance, é a nossa última chance, e o Brasil precisa de um recomeço. Esta é uma rápida análise que eu falo. Eu gostaria muito de falar mais sobre o Luciano Huck, só que eu vou guardando minha munição para ver se ele vai ser ou não candidato. Parece que ele vai renunciar amanhã à campanha. Se ele não renunciar, se prepare, Huck, porque você é um alvo fácil e é um alvo gostoso de bater. É um alvo que vale a pena apanhar. Sobre o Lula, gente, vamos desmascará-lo e não vamos tratar petista com respeito. Porque quem apoia um ladrão como ele, com histórico de corrupção dele, com histórico de assassinato, com uma morte de Celso Daniel, Toninho do PT, Ives Cubré, com tantas mortes nas costas, é porque não presta, é porque é bandido. Uma coisa é um analfabeto que não sabe de nada apoiar o Lula. Agora, se a pessoa tem um mínimo de estudo e apoia o Lula, é membro de uma seita perigosa, totalitária, chamada PT, chamada Foro de São Paulo, e é um bandido, um vagabundo, um marginal. Estou de volta aos vídeos, vou tentar fazer com mais frequência. Muito obrigado pela audiência e grande abraço.